Louvado seja o nome do Senhor. O bispo Éder está viajando, pediu para eu compartilhar, a palavra nessa manhã. Amém? Hoje vocês não vão receber o manancial do Éder. Hoje vai ser o fiotinho do Éder, né? Amém? Mas é Deus que fala conosco, amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Gênesis 1, do 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te damos graças por estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de conhecer a verdade, Senhor, de ter sido encontrados pelo Senhor, Pai. Obrigado por ter nos achado, Senhor, por ter nos buscado, Senhor, e por ter nos trazido na sua presença, Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra nessa manhã, queremos ser abastecidos pela tua direção, Senhor. Fala conosco conforme o teu querer, Senhor. Abre a nossa mente, Pai, o nosso coração, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para ministrar às nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Eu queria falar sobre que imagem você tem refletido. Essa é uma pergunta que eu quero fazer a mim e a vocês nessa manhã. Que imagem você tem refletido? A professora Thelma falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre praticar aquilo que nós sabemos, sobre aplicar na nossa vida diária aquilo que temos confessado aqui, né? Através da palavra, dos louvores. Muitas vezes cantamos que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Deus, e precisamos colocar isso em prática. Então, nessa manhã, eu quero continuar falando sobre Gênesis. Eu estou escrevendo material didático, e a educação por princípios, ela trabalha com 7 princípios que está aqui em Gênesis. Então, é um texto que eu leio muito e eu gosto muito, que sempre fala muito comigo. Então, nós vamos tirar algumas lições desse texto nessa manhã. Vamos olhar o texto e ver qual informação ele tem para nos passar, qual orientação ele tem para nos passar, amém? Então, quando nós estamos lendo aqui também, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, nós podemos nos pensar como é que será que é a imagem de Deus, né? Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, ele traz algo importante. Primeira coisa, que ocupamos um lugar único na criação. Nós ocupamos um lugar único na criação. Quando Deus se propôs a fazer o homem, ele já tinha feito todas as coisas, ele já tinha criado todas as coisas. Depois que tudo estava pronto, ele criou o homem, a imagem e semelhança dele. E ele fala, façamos. Nós vemos a Trindade ali também reunida na criação do homem. Nós não ouvimos falar, façamos nas outras coisas, mas nesta hora, neste momento, Deus fala, façamos. Então, a gente pode entender que há uma união, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na formação do homem. Olha a importância que Deus dá nessa formação. Antes ele tinha feito todas as coisas para que o homem pudesse receber da mão dele tudo o que estava pronto. Eu ouvi também um teólogo falando, que eu nunca tinha prestado atenção nisso, que
Deus criou também o homem depois de todas as coisas, para que o homem não tivesse participação na criação. Eu nunca tinha ouvido desta forma. Eu achei interessante também isso. A gente precisa ler, né, várias fontes de entendimento, porque eu acho que isso expande o nosso conhecimento. Eu falei, nossa, que interessante, eu nunca tinha percebido isso, nunca tinha me atentado a isso. Por quê? Esse teólogo fala que assim o homem não poderia dizer que ele fez alguma coisa, que ele participou de alguma forma da criação, que ele opinou, que ele escolheu alguma coisa. Então, é uma coisa interessante para a gente pensar. O homem não participou de nada. Foi tudo feito pelo Senhor. Tudo feito pelo Senhor. Eu sempre gosto muito de observar a natureza, porque ela fala muito comigo. E ontem eu estava no sítio, tinha um besourinho. E aí eu fui ler sobre esse besouro, eu até postei isso ontem. Porque eu falei assim, estava cheio de besouro lá, e todo mundo tem horror a besouro, lógico, né? Besouro caindo em cima da gente, nos incomodando. Mas eu falei assim, Deus não criou isso em vão, né? E aí eu fui ler sobre o besouro. Impressionante o que o besouro faz pela natureza. Ele recolhe as fezes, ele empurra as fezes que os animais colocam para espalhar aquilo e adubar a terra, para que a terra possa frutificar por si só, vamos dizer assim, né? Sem a ajuda do homem. Aí você fala, que coisa impressionante, né? Um inseto assim, pequenininho, totalmente projetado por Deus para cumprir uma função em favor do homem. Em favor do homem. Ele participa, de alguma forma, ali, do ajuntamento dessas fezes dos animais, espalhando isso pelo solo, para que o solo possa ser fertificado, para que dê o nosso alimento. Eu falei, nossa, que interessante isso. Que coisa interessante. Até a Margarete falou, eu tenho medo, né? Margarete falou, eu tenho medo. Falei, todos nós temos aflição daquele bichinho. Mas é importante a gente parar para pensar na grandeza desse Deus. Na grandeza desse Deus. Esse besourinho, ele contribui para que o alimento cresça, para que a gente possa se alimentar, para que o alimento chegue até a nossa mesa. Tudo, então, foi pensado para nós, ao nosso benefício. Isso me emociona, porque eu falo assim, que Deus é esse, tão grande, tão poderoso, que se preocupa com os mínimos detalhes. Então, ontem eu fiquei pensando nesse besourinho, da importância dele e de tantas coisas que a gente nem sabe que Deus fez. Então, quando esse teólogo falou que o homem não participou da criação, recebeu tudo do Senhor, eu falei, olha, tem um certo sentido isso também. Tem um certo sentido. Por quê? Porque nós nunca vamos poder dizer assim, eu fiz também, né? Não, eu não fiz. Eu não fiz nada. Eu recebi tudo do Senhor. E continuo recebendo tudo do Senhor. Amém? O homem foi o primeiro plano de Deus. Deus faz o homem à imagem e semelhança dele. E todas essas coisas, uma delas é o besouro, foram criadas para nós, para o nosso benefício. Nós temos a imagem dele. Depois ele fala no texto que nós temos que ter domínio de todas as coisas, que todas as coisas foram entregues para que nós possamos cuidar e dominar. Depois o texto também fala que Deus criou homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher, nada além disso. Tudo que está sendo, né, proposto além disso, não é o que Deus projetou. Se você parar para pensar, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o homem e a mulher
tremendamente perfeito para se completar, tanto fisicamente como em propósitos. Deus entregou um propósito para a mulher e entregou um propósito para o homem dentro da criação. Há um plano para funcionar perfeitamente. E o inimigo tenta de todas as formas destruir isso. Ele tenta de todas as formas dizer para nós, muitas vezes, que nós não valemos nada, que nós não somos ninguém, né? Por qualquer coisa a gente se abala, às vezes, e fala, que sentido tem a vida? Isso tudo são forças malignas que tentam tirar os nossos olhos do que Deus disse, do que Deus fez. Porque quanto mais estivermos fracos, confusos, menos poderemos contribuir para o reino de Deus. Então, nós precisamos estar sempre voltando para este texto para nos lembrar de quem somos e qual é o nosso propósito. Deus depois fala que os abençoou, né? Aqui ele já fala como a mulher já estivesse ali, Deus os abençoou, disse, sede fecundos, constituam famílias, tenham filhos. Então, a família é um plano de Deus. A união do homem e da mulher e a constituição da família é um plano de Deus. O que muitas pessoas também têm tentado distorcer, que a família pode ser feita de outra forma, de outra constituição diferente do homem e da mulher. Mas nós não podemos nos enganar e nem aceitar isso, porque não foi isso que Deus projetou. E quando nós saímos daquilo que Deus projetou, nós teremos problemas. Como a professora Thelma disse, quando a gente diz que ama Deus, nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus diz, aquele que me ama, cumpre o meu mandamento. Aquele que me ama, cumpre a minha palavra. Aquele que me ama, faz o que eu mandei fazer, sem duvidar, sem questionar. Sem, às vezes, entender, mas faz, porque me ama e sabe que eu sou o Todo-Poderoso, acima de todas as coisas. Então, dentro disso, eu quero perguntar para você, que imagem você tem refletido? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí você pode me dizer assim, mas eu pequei. Nós pecamos, né? Adão e Eva pecaram e nós pecamos. Verdade, nós pecamos. E, de alguma forma, perdemos um pouco dessa imagem. Mas nós tivemos um resgatador. Amém? Nós fomos resgatados por Jesus, para que nós pudéssemos voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos diferentes das pessoas que não têm Jesus, porque nós perdemos a nossa imagem um dia como eles perderam, mas nós fomos resgatados, a nossa imagem foi resgatada. Alguém deu a sua imagem perfeita, a sua imagem imaculada, para que a minha imagem, para que a sua imagem pudesse ser resgatada. E essa é a nossa diferença. Nós temos a imagem de Jesus Cristo, por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo, porque nós não temos imagem, vamos dizer assim, por si só, para nos achegar a Deus novamente. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê a imagem de Jesus Cristo. E é isso que nos dá novamente acesso a Ele. Então, nós temos essa diferença que muda toda a nossa história, muda toda a nossa vida, muda tudo, simplesmente muda tudo. Então, que imagem você tem refletido na sua vida? Que imagem você tem refletido no seu dia a dia? Porque aquilo que nós aprendemos precisa ter sentido na nossa vida. É importante estarmos no culto, porque aqui nos reunimos para cultuar a Deus, nos reunimos para receber o alimento do Senhor, para nos fortalecer, mas também para nos lembrar, todo domingo, né, vamos dizer assim, nós temos o privilégio de ser lembrado de alguma coisa que Deus nos falou. Então, a mensagem que Deus nos traz sempre é para nos lembrar de alguma coisa que Ele nos falou
que Ele nos deixou escrito e que nós, por algum motivo, acabamos, às vezes, esquecendo, deixando de lembrar. Então, nós temos a oportunidade de ser abastecidos e relembrados semanalmente através da palavra. Quando estudamos a Bíblia, temos o privilégio de ser abastecidos e renovados com a palavra do Senhor. Então, o que você tem refletido, em primeiro lugar, na sua família, na sua casa? Qual imagem você tem refletido na sua casa? Qual imagem? Para pensar um pouquinho do papel que Deus deu a você dentro da sua casa. Deus constituiu o homem e a mulher. Deus fala que criou o homem em primeiro lugar. E isso foi o plano dele. Ele criou o homem em primeiro lugar e deu a ele a autoridade para governar a casa. Vocês, homens, têm governado a casa de acordo com o que Deus disse para você governar? Você tem refletido a imagem dele como o homem da sua casa? O homem da casa deve ser o sacerdote da casa. Sacerdote é aquela que apresenta a sua família diante de Deus, que leva a sua casa diante de Deus. O sacerdote tinha esse papel de levar a oração do povo e apresentar a Deus. Você, homem, que é o esposo, você tem sido sacerdote da sua casa? Você tem se prostrado diante de Deus e levado a sua família, apresentado a sua família a Deus? Você tem sido, homem, o provedor da sua casa? Você tem lutado de dia e de noite com as suas forças, da sua maneira, da sua melhor maneira, para prover a sua casa, como Deus ordenou que você fizesse? Você tem, marido, amado a sua esposa como Cristo amou a igreja, assim como Deus ordenou que você fizesse? Você tem criado seus filhos na admoestação do Senhor, assim como Deus disse para você teria que fazer? Nesse momento, qual é a imagem que você tem refletido dentro da sua casa? Para a sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas que convivem com você? Que imagem você tem refletido? Você recebeu de Jesus o direito de ter renovado a sua imagem diante de Deus. E o que você tem feito com essa renovação da imagem que você recebeu do Senhor? É uma pergunta para cada um fazer nessa manhã. E você, mulher, como que você tem feito? Eu anotei aqui para os homens que existe uma estatística que diz que quando a mulher ela se converte na casa, 17% dos filhos se tornam cristãos. E quando é o homem que se converte, a estatística diz que 93% da casa se torna cristão. Veja a importância do homem na família. Veja a importância que Deus deu a vocês, homem, para a sua família, para a sua casa, para a sua sociedade. Deus colocou sobre você autoridade, não é para você, eu que mando, né? Às vezes o homem gosta de ter esse papel, né? Eu mando, eu sou, né? Você tem que me obedecer. É muito mais além disso. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Se você cumprir aquilo que Deus te mandou para você cumprir, automaticamente a sua mulher vai se submeter a você. Não tem como você ter uma autoridade. Você já tem uma autoridade que Deus te concedeu. Eu acho que a maior trabalho do inimigo e da sociedade tem sido em descaracterizar a imagem do homem. Esse talvez tenha, no meu ponto de vista, o maior trabalho dele. Porque quando ele faz isso, ele enfraquece o homem, automaticamente ele enfraquece toda a família. E automaticamente há uma desestruturação na sociedade.
Por quê? Porque Deus disse ao homem que ele é autoridade. Quando você corrige o seu filho, a sua filha, a mulher pode falar, às vezes, 2, 3 vezes. Não que a mulher não tenha que fazer, ela tem que fazer. Mas, quando o homem fala, há uma vez só, na maioria das vezes, pelo menos na minha casa é assim, né? É uma vez só, e a criança, ou o jovem, se submete. Primeiro, pela posição do homem fisicamente, por ser, né, mais forte e tudo mais, mas eu entendo que muito mais pela autoridade que Deus deu a ele. Amém? Pela autoridade que Deus deu a ele. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando o homem é omisso, quando o homem é fraco, a casa ela se desestrutura. A mulher se desestrutura. Os filhos ficam perdidos, porque não receberam do lugar certo a orientação certa. Então, isso é muito importante, porque nós não temos nada a ver com as regras desse mundo, com as normas desse mundo, com as ideias desse mundo. Nós fomos separados pelo Senhor por um propósito único. E eu não posso me confundir por isso. Porque se você não prestar atenção, você vai sair fora daquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, mas eu não sou um grande pregador. Tudo bem. Deus não vai te cobrar se Ele não te deu essa missão. Mas Ele vai te cobrar de ter te dado autoridade como homem, como pai, como esposo. Isso Ele vai te cobrar. A sua casa, pai, ela vamos dizer assim, está debaixo da sua autoridade. A vida dos seus filhos está debaixo da sua autoridade. E isso você vai ser cobrado por Deus. Talvez você não seja cobrado por ser um grande pregador, mas para ser um grande pai, um grande esposo, isso você vai ser cobrado, porque isso te foi confiado. Deus te confiou. E, às vezes, a gente acostuma tanto com o giro da sociedade e a gente se esquece do nosso papel. E você, mulher, como que você tem... Qual imagem você tem refletido na sua casa? Quando Deus fez a mulher, Ele fala que fez da costela do homem. Então, daí a gente já pode tirar alguns ensinamentos, né? Eu saí do homem, vamos dizer assim, né? Eu saí do homem. Quer eu queira, quer não. Quer eu acho certo ou errado. Isso não vem ao caso. Nós somos parte do homem. Nós fomos tirados da costela, da lateral do homem. Aí Ele falou que você criarei uma auxiliadora para o homem. Presta atenção nessa palavra. Ele disse que Ele iria criar uma auxiliadora para o homem. Alguém que foi, no nosso caso, mulher, nós fomos criados para auxiliar o homem. Para auxiliar o homem. Nossa, para isso que eu fui criada? Foi criada para auxiliar o homem. Deus disse, criarei uma auxiliadora para você. É uma auxiliadora. Quais são os seus, vamos dizer assim, conselhos na sua casa para o seu marido? Quais são? Como que você tem auxiliado o seu marido na missão dele? A submissão significa isso, né? Estar submissão, junto com ele na missão, ao lado dele na missão, ajudando na missão. Como que você tem cumprido isso? Que imagem você tem refletido na missão de auxiliadora? Que imagem você tem cumprido? Você tem sido uma mulher sábia que edifica a sua casa? Você tem sido uma mulher sábia que edifica a sua casa? Ou uma tola? É para a gente pensar, mulheres. Sabe por quê? A professora Thelma falou que a mulher fala muito, né? E, infelizmente, é uma verdade.
Mulher fala muito, né? Eu não sei agora, eu não peguei essa pesquisa, mas eu não sei quantas mil palavras a mulher fala mais que o homem. Mas tem um estudo sobre isso também, mas não me lembro agora. Quantas mil palavras a mulher fala a mais que o homem no dia, né? E todo mundo é prova disso, não é? Na nossa casa, a mulher fala toda hora, todo tempo, e o homem, às vezes, só chacoalha a cabeça. Ele nem tem mais ânimo para responder. Ele nem tem mais ânimo para responder. Ao mesmo tempo que Deus te deu essa posição, você tem que pensar, para que Deus me deu essa posição? Porque tudo foi Deus que deu, concorda? Se Deus te deu o dom de falar mais que o homem, é por um propósito. Qual é esse propósito? Para que você instigue o seu marido a fazer coisa errada, né? Para que você faça fofoca, para que você seja rixosa. A palavra de Deus fala sobre a mulher rixosa, né? Foi para isso que Deus deu, será, esse dom a você? Ou foi para você enxergar o que precisa para auxiliar na tua casa? Qual será que era o plano de Deus? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com a imagem avançada. O homem tem que sair para trazer a provisão. Hoje nós temos mais facilidade para isso, mas na criação o homem ia caçar para trazer o alimento, ia colher o fruto, né? Então o homem ele tem uma visão ampliada das coisas. Ele precisa pensar longe, enxergar longe, porque a ele foi dada a responsabilidade de prover o seu lar. A mulher não, ela foi criada por Deus para perto. Enquanto o homem sai, a mulher perto, não só fisicamente, eu estou dizendo, mas perto das coisas que acontecem, com a visão atenta nas coisas que acontecem. Porque vocês podem perceber que, às vezes, o homem ele não se atenta nos detalhes. Às vezes, você fala para ele alguma coisa, ele fala, eu não tinha nem reparado isso. Não é isso? Nem sabia disso, nem vi isso. Eu escuto muito isso, né? Mas onde você viu isso? Nem enxerguei isso. Por quê? Ele não vai ver mesmo, muitas vezes mesmo. Porque ele foi projetado para a visão longa. E as coisas curtas, talvez ele não consegue se atentar. Por isso, Deus colocou você como auxiliadora. Para que as coisas pequenas, que talvez a gente pense que é insignificante, entre aspas, você consiga ver no seu lar. Para que você possa edificar a sua casa, edificar o seu casamento, edificar os seus filhos. Às vezes você precisa falar para o homem, olha, aconteceu tal coisa aqui, nosso filho, com a nossa filha, né? Você percebeu que ela está diferente hoje, ela está mais triste? Você percebeu que ela está calada? Quem que é a mulher que vê isso? A gente vê como mãe. A gente percebe se o filho está com a cara fechada, se ele está calado, se ele está cabisbaixo. E, às vezes, o homem não se atenta a isso. Não é que ele não ama. E aí, às vezes, a gente até é injusto, porque a gente fala assim, nossa, você não vê nada, você não enxerga nada. Não é? A gente até cobra, às vezes, isso do homem. Mas ele não foi, vamos dizer assim, programado, né, para isso. Não que ele não possa ver, não é nada disso. Mas Deus colocou uma auxiliadora para isso. Amém? Amém, mulher? Deus colocou você ali para isso. E, às vezes, homens, vocês têm dificuldade de, entre aspas, se sujeitar a uma opinião da mulher, né? Justamente pela posição que Deus colocou para vocês, vocês falam, nada a ver isso. Você está vendo coisa onde não existe, né? Parece que eu estou até vendo a cena. Mas não é isso. Você precisa ser inteligente. Se Deus colocou essa mulher do seu lado, Ele colocou essa mulher para te auxiliar. E se ela está te falando isso, porque ela está vendo, e ela quer te auxiliar, ela quer te ajudar, ela quer te apoiar na sua missão.
E ela vai ver coisas que às vezes você não conseguiu ver. E você precisa ser inteligente para falar, olha, obrigado, Deus. Obrigado por essa auxiliadora que o Senhor me deu, que está me mostrando isso. Obrigado, Deus, por essa auxiliadora que o Senhor colocou aqui ao meu lado, que me faz enxergar tal coisa que eu não conseguia enxergar sozinho. Olha que coisa perfeita que Deus criou. Um homem para governar a casa, para estar sobre a mulher, para ajudar a mulher fisicamente, financeiramente, para trazer o sustento, para trazer a proteção. A gente é um vaso mais fraco, a palavra de Deus diz. Por isso que nós, mulheres, quando assumimos muita coisa, eu falo por mim, porque eu sou uma que assumo coisas além das minhas forças, a gente se enfraquece. A gente se sente muito cansada, sobrecarregada. Por quê? Porque nós assumimos papéis, muitas vezes, que não são nossos. Eu falo isso por mim, não estou falando isso nem por outro, por mim mesmo. E aí a gente se esgota. Por quê? Porque não foi isso que Deus projetou, programou. Ele falou que a mulher é um vaso mais fraco. E tudo bem, mulheres, e tudo bem. Foi Deus que projetou assim. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu não preciso mostrar que eu não sou fraca. Não tem problema. Deus colocou o homem como seu protetor. Você, às vezes, vai precisar se encolher para que o homem possa trazer aquilo que ele foi programado por Deus para trazer. E você, filho, como que você tem sido? Que imagem você tem refletido na sua casa? A palavra de Deus fala que os filhos devem honrar os seus pais. A honra vai muito além da obediência. Vocês já pararam para pensar isso? A honra vai muito além da obediência. A gente lembra da história de Noé, quando ele se embriagou na tenda e tirou a roupa. Lembra dessa história, né? Um dos filhos zombou da nudez do pai e saiu para falar com os outros filhos, os outros 2 filhos. E os outros 2 filhos fizeram diferente. Foram e cobriram a nudez do pai. O filho que falou que o pai estava nu, que zombou, foi amaldiçoado, enquanto os outros foram abençoados. E aí você pode me perguntar, mas Noé estava errado. Verdade, Noé estava errado. Ele estava errado, mas ele era autoridade. E Deus não pediu para você honrar a autoridade quando ela está certa. É só para você honrar. Esse é o seu papel. É só honrar. O erro dele, da autoridade, é com Deus. É com Deus. Você não está na posição, como filho, né, de questionar isso. Você não está na posição. Você é filho. Você tem que honrar o teu pai e a tua mãe para ter vida longa. Olha que sério isso, para ter vida longa. Quem não honra pai e mãe, morre cedo. Isso é muito forte, não é? É muito forte. Em nenhum momento Deus fala assim, se seu pai e sua mãe estiverem errados, você não precisa honrar. Nenhum momento. Ele só diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha vida longa. Olha que sério, para que tudo te vá bem. Às vezes você não está indo bem em alguma coisa e você nem sabe o porquê. Preste atenção. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Se você não está indo bem em alguma coisa, existe 1001 motivos, né? Mas pode ser também que você não tenha honrado o seu pai e a sua mãe. Você não tem se prostrado diante deles para honrá-lo, porque
se você procurar a palavra honrar, é se prostrar. Não fisicamente, estou dizendo, mas em reverência ao teu pai e tua mãe. E o seu pai e a sua mãe vão errar. Vão errar. Nós vamos errar. E muitas vezes, não são poucas, mas a sua bênção é indiferente do erro da tua mãe e do teu pai. A sua bênção está na honra que você deve a eles. Amém? Na honra que você deve a eles. Muitas vezes você precisa ficar quieto, abaixar a cabeça. Só isso. Você não tem que concordar. Concordar é outra coisa. Mas se submeter, sim. Ouvir, pensar, será que ela está certa? Será que ela está errada? Às vezes eu já escutei coisa que acontece assim, a mãe avisa, você não fez tal coisa, isso não vai dar certo. Às vezes avisa uma vez. E o filho, nem liga. Aí, segunda vez, eu vi que você ainda não fez tal coisa, isso não vai dar certo. Às vezes, terceira vez, te avisei já, hein? Você não fez tal coisa. Aí acontece o problema em cima daquela coisa. O que você acha disso? A mãe foi colocada ali para isso, para edificar a casa. Muitas vezes ela precisa falar de coisas que ela está vendo, que Deus está mostrando para ela. Com sabedoria, com discernimento, claro. Não é que nem louca varrida, como diz a minha mãe, louca varrida. Não, com discernimento, com sabedoria. Mas ela foi colocada ali para edificar a casa. E, às vezes, ela está te falando para evitar na sua vida um problema. E aí, você não ouviu. E aí, o problema veio. É simplesmente a colheita do que você semeou. Você semeou a desonra e colheu o problema. A mãe pode se enganar, às vezes ela pode falar coisa que não é? Pode. Ela pode. Às vezes ela vai falar coisa que nem acontece. Vamos dizer assim, né? Porque a mãe, como ela tem esse instinto de proteger, às vezes ela vê coisa demais, né? Eu falo por mim, né? Às vezes você vê coisa demais. Né? Vou contar uma historinha para vocês só para descontrair, que é bem ridícula, mas eu vou contar para vocês. Quando meu filho era adolescente, na escola, eu vou confessar um pecado. Eu revistava a mochila deles, dos meus 2 filhos, para ver se tinha coisa errada. Isso porque eles estudavam dentro da escola comigo, né? Mas, mesmo assim, a louca ia lá olhar. E um dia eu encontrei na mochila do meu filho um saquinho com pó branco. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu filho está cheirando cocaína. Aí eu peguei aquele saquinho branco, deu até tremedeira, comecei a tremer, falei, meu pai amado, tenha misericórdia, meu filho. Aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer com esse negócio? Aí eu peguei, olha só como era burra, peguei, né, molhei na saliva, pus dentro do saquinho branco, se fosse cocaína eu ia morrer, né? Mas não era. E pus na boca, para ver o que era. Eu tinha um gosto de argila. Eu falei, mas acho que isso não é cocaína. Aí eu peguei, João Lucas, o que é isso, João Lucas? O que é isso? Ai, mãe, isso é uma argila que eu ganhei para passar na espinha. Ele tinha pedido alguém para dar uma argila para ele, que disse que a argila passava no rosto para tirar a espinha. Depois eu fiquei sabendo que isso era verdade. Mas, assim, nesse ponto, a mãe, no meu caso, agiu que nem uma louca, né? Então, assim, não era nada. Não ia acontecer nada com ele, porque era só uma argila. Entendeu? Mas a mulher, ela precisa fazer esse papel. No meu caso, era uma argila. Mas e se não fosse uma argila? E se realmente fosse uma droga, se realmente fosse alguma coisa? E eu poderia ajudar o meu filho antes de ser um problema. Então, a mulher, ela precisa estar atenta no que está acontecendo na casa, nos detalhes da movimentação dos filhos, para evitar os problemas. Nós fomos colocadas para isso. Você tem feito isso? E os filhos têm honrado seu pai, sua mãe?
Mas a palavra também de Deus fala que nós não devemos irritar os nossos filhos, provocar os nossos filhos. Nós também precisamos refletir sobre isso, porque muitas vezes nós somos imprudentes, rixosas, e às vezes os pais são agressivos com os filhos. Os filhos têm medo de chegar perto, de contar um problema, têm pavor do pai. Será que isso também é correto? Porque a palavra de Deus fala que a gente não pode provocar a ira dos nossos filhos. E muitas vezes a gente, principalmente o homem, como ele é autoridade, ele age como irracional às vezes. Desculpa a verdade, mas de maneira bruta, de maneira estúpida, grosseira com os filhos. Que os filhos se afastam, os filhos se fecham. Os filhos vão cada vez murchando mais. Por quê? Porque ele tem que se sujeitar a algo injusto. E aquilo vai criando no coração dele uma mágoa, um ressentimento, um rancor. Isso não tem a bênção de Deus. Como que você tem, então, tratado os seus filhos? Você tem que ser autoridade, você tem que cumprir o seu papel, mas em amor. Em amor. Não é assim, com estupidez, com ignorância, que isso talvez vai trazer mais problemas para a sua casa do que bênção. O seu papel como autoridade não é dessa forma que você vai conquistar. Ela já foi te dada por Deus. Se você cumprir o que Deus mandou você fazer, você vai receber o respeito. Porque você vai cumprir a vontade de Deus. Amém? E na sua comunidade, como você tem sido? O que você tem refletido na sua comunidade? Na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu bairro, no seu condomínio, no seu prédio? Qual a imagem você tem refletido lá? Você é um bom funcionário? Você cumpre com as suas horas de trabalho fielmente? Você aproveita o tempo para trabalhar? Você tem sido um bom patrão? Você é honesto com os seus funcionários? Justo? Você age com respeito? Você tem cumprido com o seu dever diante do governo, como foi dito aqui, pagar os seus impostos diante da sociedade, de pagar o que você deve, cumprir com os seus compromissos? Que luz que você tem refletido onde você está? Lá onde você está, que você trabalha, que você estuda, as pessoas sabem que você é um cristão? Elas sabem que você é um cristão? Ou você está no meio deles, junto com a manada, vamos dizer assim, né? Não faz diferença nenhuma. Se todo mundo bebe, você bebe também. Se todo mundo fofoca, você fofoca também. Se todo mundo mente, você mente também. Ou não? Você tem sido luz lá no seu trabalho? Você tem tido coragem de se posicionar? Eu me lembro uma vez que meu irmão, o bispo Éder, ele participava de um time de futebol, que ele gostava muito de jogar futebol, no clube de regatas. E eles estavam jogando, né? Para variar, teve uma briga no jogo lá, uma discórdia lá, aquelas coisas. Foi pênalti, não foi pênalti, foi mão, não foi mão. E saiu uma briga, uma confusão. E ele, claro, né, ele ficou de fora da briga, né, tentando apaziguar a situação. E aí as pessoas falaram, os outros jogadores, né, falavam assim para ele: não vou poder falar aqui porque não vou falar coisa que não deve. Seu crentão de tananã, seu nananã, falava para ele: você não vai ajudar o seu time? Você não vai brigar junto, proteger a gente, né? Lutar por nós? Ele falou: não, meu papel aqui não é esse. Eu preciso ser luz para vocês. E aquilo me marcou. Eu falei assim, porque muitas vezes a gente ser luz dentro da igreja é fácil, né?
Mas a gente ser luz no meio do bicho pegando, vamos dizer assim, é mais difícil. Porque você vai ser chamado de covarde, ele foi chamado de covarde. De outra coisa, vocês já sabem, né? Medroso, arregão, que eles falavam, eles xingavam, arregão, seu arregão. Né? Por quê? Porque na cabeça deles, ele tinha que também sair no soco, sair no tapa, né? Porque ele é homem, ele fazia parte do time, mas o propósito que Deus confiou a ele não era esse. E, naquele momento, ele precisava recuar. Apesar de estar ali no jogo, ele precisava recuar. Nós temos agido assim. Muitas vezes a gente precisa recuar, dizer, você me desculpa, mas isso aqui eu não vou participar. Ou você senta na roda dos escarnecedores. A gente precisa pensar nisso. Qual imagem você tem refletido na sua comunidade, no seu trabalho, na sua escola, no seu convívio, até às vezes na sua família? Se tem um problema lá na sua família, porque família tem problemas, né? Não sei se na de vocês tem, mas na minha tem problemas, né? Não é só flores lá, não é, gente? Lá não é só flores, na minha família tem problemas. E, às vezes, a gente sente, a gente fica triste, a gente fica magoado, e a gente quer agir com a nossa carne. Muitas vezes a gente quer agir. Eu falo por mim que muitas vezes eu falo, eu não vou fazer mais tal coisa. Ontem mesmo eu estava comentando isso com meu sobrinho. Ele falou, não, mas tia, você não pode fazer isso. Eu falei, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer a justiça. Não é? A gente quer agir assim. Mas é isso que você foi chamada para fazer? Não. E aí, às vezes, uma pessoa de fora te fala e você tem que falar, é verdade. É verdade, não é isso que eu fui chamada para fazer. Eu vou precisar engolir esse sapo. A rã, a perereca, engolir. E falar, eis-me aqui, Jesus. Muitas vezes a gente precisa passar por cima da nossa vontade, do nosso eu, do nosso ego, para cumprir o plano de Deus para a nossa vida. E talvez nessas horas você seria a única pessoa ali naquele lugar que poderia iluminar. E você não tem coragem, né, de fazer isso. Qual luz você tem refletido? Qual imagem você tem refletido? E na sua igreja? Qual imagem você tem refletido na sua igreja? Você tem se submetido à sua autoridade? Você tem honrado a sua autoridade? Você tem servido a igreja que Deus te colocou? Porque nós somos servos do Senhor, antes de qualquer coisa. E muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece que a gente é servo. E servo é quem serve. Você tem servido a sua igreja? Você tem servido os seus pastores, seus bispos, no nosso caso aqui, né? Pastor Alano, Bispo Inaldo, Bispo Éder, você tem servido? Você tem ajudado a prosperidade da sua igreja? Ou não? Ou você senta aqui e só reclama? Porque, às vezes, você até se incomoda, né, com o ventilador. Esse ventilador, ele toda hora batendo vento na minha cara, soprando a minha folha. Ok, o que você vai fazer para ajudar? O que você propõe para ajudar? O que você sugere? Né? Como você pode contribuir para resolver esse problema aqui? Amém? Que imagem você tem refletido na sua igreja? Às vezes a gente chega cheio de problemas aqui, né? Entra com a cara fechada, sai com a cara fechada, e nem se lembra do irmão que às vezes está passando por mais problema que nós. Não é? Porque, afinal de contas, nós estamos olhando para os nossos problemas. Não é? Mas o Senhor diz que não. Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E é fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes você é injustiçada, caluniada, e ainda assim o Senhor manda você amar. Continuar, perseverar. Porque a bênção está aí. A bênção está em você ser fiel. A bênção está em você perseverar.
A bênção está em você se humilhar, se sujeitar. É aí que está a bênção. Porque o Senhor se agrada dos humildes. E isso é uma busca todo dia, porque muitas vezes não é fácil para nós, não é? E a gente acha que é o dono da verdade, o dono da razão. Então a gente precisa se prostrar aos pés do Senhor e clamar para que Ele nos ajude a refletir a imagem dEle. Amém? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um dia nós perdemos essa imagem, mas um dia Jesus nos encontrou e resgatou a nossa imagem. Não foi esse louvor, eu acho lindo que canta aqui, né? Fala que Jesus nos encontrou, não sei, eu sou péssima para cantar, mas fala que Jesus nos encontrou, né? Não é isso? Mas eu sempre penso que não. Fala que nós encontramos um tesouro, né? Isso. Fala, eu encontrei um tesouro. Mas eu sempre penso assim, não, eu não encontrei, Ele que me encontrou. Eu estava perdida, eu estava totalmente enganada, confusa, entristecida, perdida. Ele foi lá e me encontrou. Amém? Me buscou, me limpou, tirou a sujeira, tirou o pecado, resgatou a minha vida e me deu a oportunidade de escrever uma nova história. Amém? Vamos começar hoje a escrever uma nova história na nossa vida, a refletir a imagem que Deus nos criou para refletir. Ser luz na nossa casa, ser luz na nossa igreja, ser luz na nossa sociedade. Às vezes eu oro para o Senhor e falo assim, que o Senhor me ajuda, Jesus, a ajudar as pessoas, a ser luz nessa sociedade, a refletir a sua imagem, Senhor, porque uma sociedade está tão carente de pessoas que iluminam, que trazem luz, que trazem paz, que trazem palavras de bênção. Amém? Que nós possamos buscar essa imagem que às vezes está ofuscada em nós, pelas demandas da vida, pelos problemas da vida, pelas decepções da vida. Às vezes a imagem fica ofuscada. Mas nesta manhã, Deus nos chama para lavar esse vidro. Amém? Tirar a sujeira, tirar aquilo que está errado, aquilo que a gente vai juntando na vida, vai juntando. Lá, quando eu era pequena, lá em Barbacena, aí aconteceu tal coisa, nunca mais se esquece. Continua falando, mas quando eu era pequena, minha mãe falou isso para mim. Tá, já passou 50 anos. Você continua ainda falando de 50 anos atrás. Você já pensou se Jesus olhasse para você e falasse para você, todo dia, onde você mentiu, hein? Onde você falou uma coisa errada. Você já imaginou? Mas a gente faz isso. A gente fica relembrando, remoendo, lambendo a ferida. E Jesus não mandou fazer isso. Ele não mandou. Então, que a gente, nessa manhã, peça perdão ao Senhor, pela nossa dureza do coração, pela nossa ignorância, pela nossa limitação, que possamos nos prostrar na presença dEle nessa manhã e pedir a Ele perdão. Perdão pelos, muitas vezes, não conseguir refletir a imagem dEle na nossa vida. E que Ele nos ajude a ser luz, iluminar essa terra. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que o louvor tocasse um louvor agora para a gente orar, no nosso lugar mesmo, sobre essa palavra, sobre essa mensagem. Salmo, para terminar, eu vou ler com vocês, Salmo 139, 24. Diz assim, 23 e 24. Enquanto o louvor se prepara para ministrar um louvor ao nosso Deus, eu vou ler aqui Salmo, quem quiser acompanhar, 139, 23, 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que essa seja a nossa oração nesta hora. O Senhor conhece os nossos pensamentos, irmãos. Olha que
Ele conhece o que nós estamos pensando. Que o Senhor possa nos sondar nessa hora, sondar os nossos pensamentos, sondar as nossas intenções e nos ajudar. Como diz aqui em Salmos, né? Vê, Senhor, se há em mim algo mal. Vê, Senhor, se há em mim algo mal e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Feche os seus olhos. Se coloque agora em posição de pecador. Posição de pecador. Em posição de quem não tem direito a nada. Em posição de quem precisa da graça e da misericórdia de Deus. Do favor do Senhor. Pai, nós nos prostramos aos seus pés, Pai. Nessa manhã, para te pedir perdão, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos erros, Deus. A nossa ignorância, a nossa arrogância, Pai. A nossa incredulidade, Senhor. A nossa altivez. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes estamos no meio do mundo, sendo e fazendo as mesmas coisas, Deus. Mas o Senhor nos resgatou, Senhor, do império das trevas para o império da luz, Pai. Que possamos refletir a sua imagem, Senhor, na nossa casa, Pai. Com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, Pai. Ser uma pessoa, Senhor, fiel, Pai. A nossa comunidade, a nossa igreja, Pai. Nos ajude, Senhor, a servir a nossa igreja, Senhor, sem olhar para trás, Deus, sem olhar quem está vendo, quem não está vendo, Senhor. Que a nossa submissão seja ao Senhor, Deus. Mesmo quando ninguém veja, Pai, que nós sejamos fiéis, Deus, a Ti, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, Pai. Não nos deixe confusos, Senhor, não nos deixe enganados, Pai. Vai à nossa frente, Jesus, vai limpando, sonda o nosso pensamento, o nosso corpo agora, Pai. Veja se há algum mal em nós e tira nesta hora, Senhor, todo mal da nossa vida, todo pensamento enganoso, Senhor, toda ira, toda blasfêmia, Senhor, todo julgamento, Pai. Possamos, Deus, nos posicionar diante de Ti como os Teus servos, Deus, servos fiéis, Pai, para que no dia que o Senhor vier nos buscar, Deus, nós possamos ouvir da Tua boca, Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Nós queremos ouvir isso, Senhor. Nós queremos ser servos bons e fiéis para receber a glória da Tua presença, Senhor. O abraço que ansiamos na Sua presença, Senhor. Pai, nos ajude, Pai. Nos ajude nesse mundo sujo a ser luz, Pai. Nos ajude a iluminar, Senhor, no nosso trabalho. Nos ajude a dar bons conselhos. Nos ajuda, Senhor Jesus, a fazer a Tua vontade, Pai. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a Sua, Deus. E nós queremos fazer a nossa, mas a nossa não é perfeita, Deus, porque a Sua vontade é perfeita para as nossas vidas, Pai. Nós nos prostramos aos Teus pés nessa manhã e Te pedimos, restaura-nos, ó Deus. Fortalece o nosso corpo cansado, fortalece a nossa mente cansada, Senhor. Revigora, Senhor, cada um aqui nessa manhã, Senhor, para continuar firme, Deus, para continuar perseverando, Senhor, nos Teus caminhos, sendo luz, preparando uma família para iluminar essa terra, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Senhor, e Te pedimos que nos ajude, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Clamarei,
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Irmãos, eu quero contar um testemunho para vocês. Ontem à noite, quando eu fui tomar banho lá no sítio, eu não ia contar esse testemunho, mas Deus me incomodou ali para falar desse testemunho. No sítio, no meu quarto, tem um banheiro. E eu estava sem roupa, fui tomar banho. Quando eu fui puxar o box estourou em cima de mim, inteirinho. Eu estou inteirinha, estou até com tremedeira, ó, picotada. O corpo inteirinho está picotado. Tem aqui na mão, tem no pé, nas costas. Estilhaçou todo o vidro do box. Eu já ouvi falar que isso acontece, né? E eu senti uma opressão muito forte, uma opressão maligna muito forte contra a minha vida ali. E aí eu fiquei no meio daqueles cacos. Eu estava com visita no sítio. Eu tranquei a porta do banheiro. Eu não costumo trancar a porta do banheiro, porque o banheiro é dentro do meu quarto, né? Mas como eu estava com visita, eu falei, eu vou trancar a porta do banheiro, né? Vai que alguém entra, sei lá. Eu tranquei a porta do banheiro. E eu não conseguia, porque o box encheu. Ficou assim, até aqui, ó, de caco de vidro. Eu fiquei dentro desses cacos de vidro. Aí eu comecei a gritar, chamar meu marido, né? Meu marido do lado de fora, batendo na porta. Eu falava assim, eu não consigo sair daqui, eu estou no meio dos cacos, tudo ensanguentada, porque fez vários cortinhos assim no corpo. O sangue estava pingando, eu falava, eu não consigo sair daqui. Ele, calma, eu vou entrar. Ele começou a querer arrombar a porta, né? Eu falei, não vai arrombar a porta, eu vou conseguir sair daqui. E eu consegui sair daquele monte de caco, monte de vidro. Saí, né? Tranquei a porta e saí. Meu marido, meus filhos entraram, me tiraram de lá, me ajudaram. E eu deitei na cama. Quando meu marido tirou os cacos do vidro, tinha um escorpião embaixo. Embaixo dos cacos de vidro tinha um escorpião enorme lá. Aí eu não sei, né? Eu não entendi se Deus me livrou do escorpião, se Deus dos cacos foi do escorpião. Mas eu sei que Deus me livrou. Sei que Deus me livrou, Deus me guardou da tentação maligna, protegeu a minha vida. Então assim, eu falei para o meu marido, eu senti uma opressão maligna contra a minha vida. E ele falou assim, mas Deus é com você. Você não fez nada, você só tem uns machucadinhos aí na mão, no corpo. Foi vários arranhões, mas é assim, só arranhão. Não aconteceu nada grave. Então assim,
que a gente se fortaleça, porque os dias são maus e o inimigo está furioso. Ele tem tentado muitas coisas, mas maior é o que está em nós, maior é o que está conosco, amém? Eu contei isso para que você possa ser edificado nessa manhã, porque eu fiquei muito transtornada ontem com isso. Aí a Vitória falou: mãe, você quer que eu vou pregar no seu lugar? Eu falei: não, eu não quero. Eu falei: eu vou pregar. Eu falei: eu vou sair de Brodowski e vou lá pregar, porque o diabo não vai me calar, amém? Se ele tentou me calar, ele já é um derrotado. Louvado seja o Senhor, amém? Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.